Boa noite, querido. Boa noite, querida. Graça e paz a todos vocês. Quero, antes de lermos o texto da Palavra de Deus, compartilhar um pouco com você sobre o fórum que tivemos essa semana. Um fórum desafiador, muito abençoador. Agradecer a todos que se envolveram, mesmo que meio que em cima da hora, devido aos atropelos que a gente teve. Vocês fizeram aquilo acontecer também de maneira agradável, do jeito que foi. O esforço de vocês foi percebido, porque quem tem uma certa caminhada já nesse negócio percebe quando as coisas que estão acontecendo porque foram planejadas ou porque caíram no colo das pessoas. Uma das coisas que eu ouvi, eu deixei para dizer agora de noite, foi que a turma que pegou o trabalho em cima da hora conseguiu se sair muito bem. Eu disse, muito obrigado pela percepção, mas aquela turma realmente já sabe desenrolar quando as coisas caem no colo assim. Mas um tempo que a gente realmente foi desafiado, coração desafiado a voltar à missão, a estar na missão de Deus, a perceber essa missão de Deus sendo real, acontecendo, existindo hoje, esse Deus que é soberano, esse Deus que está trabalhando, independente de nós, apesar de nós, a obra que Ele continua a fazer na terra, em todos os lugares, através dos seus servos, Ele continua a fazer. Isso foi algo que ficou muito claro com os testemunhos, com as palavras que a gente ouviu ali. O fórum teve a intenção e tem a intenção de ser uma semente que está sendo lançada, e a gente pede a Deus, e eu peço as suas orações também, que possa vir a crescer esse movimento aqui, que mais lideranças na nossa cidade possam perceber e abraçar essa visão, ter uma igreja mais missional, uma igreja que comunique melhor na cidade onde nós estamos inseridos. A gente fez um fórum há 2 anos atrás, deu 30, 40 pessoas. Esse ano a gente fez e a gente teve ali cerca de 100 pessoas. E a gente espera que a partir desses 100, ano que vem, esse fórum possa ter ainda mais pessoas e mais pastores, mais líderes possam ouvir essa mensagem, ouvir a palavra de Deus, ouvir esse desafio de voltar a estar na missão de Deus, e não apenas em alguns momentos, mas termos a nossa vida como uma vida que pertence a essa missão de Deus. E enquanto estamos vivendo, nós estamos fazendo essa missão, realizando essa missão. Isso é ter uma vida missional, tá bom? Eu quero então lembrar a você que em agosto nós vamos ter a conferência. O fórum foi terça-feira passada, a conferência em Campinas. E se você se sentir desafiado, se o fórum talvez possa ter gerado um pouco mais de ânimo no seu coração, coloque diante de Deus isso. Talvez seja um bom tempo para você estar lá e ouvir ainda mais esse desafio, ter o seu coração instigado, motivado, desafiado a entrar nessa marcha, entrar nessa caminhada de ter uma vida realmente missional, uma vida que serve a Deus, anuncia esse Evangelho. O fórum vai nos proporcionar um tempo mais aprofundado, um tempo de maior inspiração, a conferência, maior inspiração e também mais aprofundamento nas manhãs, dentro dos assuntos que a gente acha melhor, que a gente mais se dedica ou se identifica. Então eu quero desafiar você a também fazer esse esforço e talvez estarmos lá. Já estamos com 8 pessoas indo daqui, 7 daqui da igreja, mais um que a gente conseguiu já puxar de outro lugar. É esse o número exato ou são 6 daqui da igreja, mais um de fora, que está indo com a gente também. Então, se você se sentir motivado, desafiado,
lembre-se que Deus pode mudar a sua vida até agosto e fazer muitas coisas. Não é preço de passagem que deixa a gente parado e deixar de fazer alguma coisa que Deus queira que a gente faça, né? Eu tenho experimentado isso cada dia e eu queria que você se sentisse desafiado a isso também. Vamos ler então a palavra de Deus. Nós vamos finalizar hoje o texto de Apocalipse. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 19 e também 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos fazer a ligação entre esses dois textos. Vamos lá. Capítulo 19 de Apocalipse, então, depois nós leremos o capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 17. Apocalipse nós vamos ler o 19 a partir do versículo 1, tá ok? Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim então: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação pertence ao nosso Deus. Antes da gente continuar, eu queria que você observasse que o texto começa dizendo depois dessas coisas. E talvez, para um bom entendimento, a gente precise entender um pouco o que foi que aconteceu antes. Se você voltar os textos, a partir do capítulo 15, você vai ver os flagelos que os anjos do Senhor derramaram sobre a terra, a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Depois você vai ver o julgamento, a queda da grande Babilônia, a grande meretriz, que em Apocalipse é usado então esses termos da grande Babilônia ou a grande meretriz, para se tratar desse sistema mundano, esse sistema secular, que é contrário a Deus, que é anti-Deus, anticristo, que é desobediente, que está em rebelião ao Senhor. Então, a partir de todo esse julgamento que Deus está empreendendo, desempenhando na terra, João diz: depois destas coisas, depois de toda essa calamidade, depois de todo esse caos, depois de toda essa tristeza, essa dor, essa angústia, depois de tantas coisas impressionantes que estão acontecendo na terra, João diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma com grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! Observe, se você vem lendo o texto e chega aqui a esse momento em que João diz: depois de tudo isso eu ouvi uma voz dizendo aleluia, talvez você se impressione e diga: mas por que tanta celebração diante ou depois de tanta calamidade, de tanto caos? Então João continua dizendo: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A salvação que pertence ao nosso Deus, João está se referindo a todos esses flagelos, a toda a punição, a toda a ira de Deus, que se você vier lendo o Apocalipse até chegar aqui ao capítulo 19, está exatamente sendo derramada diante de toda falsidade, de toda mentira, de todo o distanciamento que o mundo está vivendo diante de Deus e também seduzindo a muitos a viverem nesse mesmo engano, nesse mesmo afastamento de Deus. E o que João diz é que essa calamidade, esse julgamento, essa punição está vindo sobre coisas que são impressionantemente semelhantes às coisas que nós mais somos tentados na nossa vida.
João fala sobre conforto, sobre riqueza, sobre bem-estar, sobre boas roupas, sobre boas comidas, que na nossa época cabe dizer comida gourmet, comidas que a gente procura assim muitas especiarias para tentar colocar ali um valor àquela comida, e você sabe, senta no restaurante, aquele prato grande desse tamanho aqui assim, e a comida é do tamanho desse negócio. E aí você vai olhar o preço do prato, R$250. Que maravilha! Não, mas é porque ele veio com a flor de farinha que era da Babilônia, na época em que Ezequiel estava saindo de Jerusalém e indo até a Babilônia, sabe? Aí ela foi colhida naquela época, e nós preservamos até hoje. Você paga lá R$500 por aquela colher de comida, que é basicamente o que vai acontecer. Você vai dar uma colherada e acabou o prato. As tentações que João fala, que a Babilônia, a grande meretriz, tenta aqueles que Deus quer chamar para si, são as tentações que eu e você vemos, experimentamos, vivenciamos todos os dias. A tentação que muitas vezes faz com que nós nos esqueçamos todo o propósito, e João vai chegar aqui, e nos distraiamos com esses pequenos detalhes da nossa vida, e que tanto nos é cômodo e aprazível, porque mentirá quem disser que não é bom ter um bom conforto, boas coisas em casa, poder viajar quando bem quer, poder comprar o que bem quiser. Mentirá quem disser que essas coisas não são boas. Mas o fato é que João vem construindo uma ideia, colocando muito claramente que cada uma dessas coisas, eles não passam de meros enganos que nos causam muitas vezes uma impressão de uma boa vida aqui nessa terra. Mas João diz que essa grande meretriz, essa grande Babilônia, ela simplesmente parece que é, mas não é. Ela até aparecerá, mas ela não é. Se você ler o capítulo 17 e 18, você vê exatamente essa definição sobre essas seduções da grande Babilônia. João se impressiona, e o anjo diz a João: você está impressionado por quê? Isso aí que você está vendo é só engano. Isso aí vai ser destruído, isso passa. Não se impressione. Veja, João se impressionou também. É natural que nós também tenhamos impressão, fiquemos abismados e desejosos tantas vezes com essas tantas seduções. Mas João diz assim: a salvação pertence ao nosso Deus. A glória pertence ao nosso Deus. O poder pertence ao nosso Deus. Absolutamente nada do que nós experimentamos nesse mundo passará do julgamento de Deus. Será eliminado, privado, tirado do julgamento de Deus. E o que João diz não é em relação apenas a um grande futuro que virá, mas é sobre um julgamento que está se estabelecendo na terra. E você lembra que nós trabalhamos isso no domingo passado. É esse cavaleiro que sai num cavalo branco vencendo para vencer. É a justiça de Deus, os planos de Deus que estão sendo executados, vencendo sobre a terra, para vencer no grande dia, aonde Ele estabelecerá de uma vez por todas os seus decretos e os seus juízos. Esse julgamento está se estabelecendo. Logo, toda a salvação, sobre todo o caos, sobre toda a calamidade, sobre todo aperto, sobre toda a dor, sobre todo o gemido que eu e você possamos experimentar nesta vida, em todas as áreas da nossa vida, a salvação para tudo isso pertence somente ao nosso Deus. João então continua dizendo no texto: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra,
com a sua prostituição, e das suas mãos, e das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia, assim seja, e louvado seja o nosso Deus, porque Ele julga a terra e todos os seres humanos com equidade, com justiça. Justos e verdadeiros são os seus juízos. João então continua dizendo: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Imagine essa situação, essa cena, essa multidão de vozes a falar e a declarar, e como que vozes de muitas águas dizendo, e como de fortes trovões dizendo: aleluia, pois reina o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E por causa desse reinado de Deus sobre a terra, ontem, hoje e amanhã, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, adorar ao anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora o texto chega a um momento que talvez seja necessário nós pensarmos um pouco aqui sobre casamento. Você sabe que casamento nos nossos dias não é uma coisa tão em alta como já foi, como na história já se teve. Você sabe que a festa de casamento nos nossos dias já está começando, devido à crise talvez, a ser trabalhada de maneira mais simples, talvez, né? Uns casamentos assim para 20 pessoas, para 30 pessoas somente, uma coisa que seja bonito, bem decorado, mas a gente economize, né? Afinal de contas, é melhor gastar com a lua de mel do que gastar com a cerimônia do casamento e tal, aquela coisa toda. Casamento para o judeu não era uma cerimônia qualquer. A festa do casamento e o próprio casamento tinha todo um significado, onde a própria sociedade judaica se apoiava e se alicerçava no casamento, o que infelizmente nós temos perdido na nossa sociedade. A sociedade judaica tinha o casamento como uma cerimônia que tinha algumas etapas. As etapas do casamento judaico, ela começava quando a família do noivo e a família da noiva assinavam um contrato, onde o noivo e a noiva assinavam ali aquele contrato, e a partir daquele contrato eles já eram considerados casados, legalmente casados. Após esse contrato, alguns dotes
precisavam ser oferecidos e pagos pela família do noivo. Hoje meu sogro me disse assim: se eu não recebi nenhum dote para lhe entregar minha filha. A gente não é judeu, né, sogrão? Ele disse: você é esperto. Eu disse: que é isso? É uma questão de lógica. Eu não sou judeu. Ele disse: mas você tem um sobrenome Bezerra, né? Bezerra é sobrenome de judeu. Eu disse: não, mas eu definitivamente não tenho linhagem judaica. Aí, tá bom, depois a gente conversa mais sobre isso. Eu disse: rapaz, se ele vier me cobrar algum dote, vai ficar triste o resto da vida. Mas eles pagavam esse dote. Eles ofereciam então algumas coisas à família da noiva, e essas coisas precisavam ser coisas de valor, coisas caras. Algumas famílias, inclusive, saíam das dívidas onde eles estavam depois que a filha casava. A pessoa estava ali afundado na dívida, ofereceu a filha em casamento, recebia a salvação, saía das dívidas. Uma ideia, não é, que talvez alguns possam começar a querer. Já pensou, Rodrigão? 2 filhas, né, e tal, rapaz. Mas observe, após o pagamento desse dote, o que é que acontecia? Eles tinham um intervalo, onde o noivo e a noiva não iam ter esse contato, não teriam ainda o contato da lua de mel e de fato se casar, mas a noiva ia se preparar agora, e o noivo ia se preparar e preparar a festa, as bodas do casamento. Enquanto a noiva se preparava, se ataviava inteira, tratava as mãos, os pés, o cabelo, o rosto, a pele, tomava banhos de diversas coisas para ficar ali completamente linda para o noivo que a aguardava, o noivo ia se preparar também, buscar a sua melhor roupa, preparar a cerimônia da melhor forma possível, inclusive preparando o banquete para todos os convidados, tudo muito bem trabalhado, minuciosamente trabalhado para cada convidado. Os lugares estavam separados, a festa começava com esse grande jantar, nessa grande mesa, onde todos os convidados tinham lugar e celebrariam a vida do noivo e da noiva. Celebrariam a vida desses dois, tratariam sobre eles o tempo inteiro da festa. Havia momentos onde se falava da noiva, se levantava e falavam coisas sobre a noiva ou sobre o noivo, como que a noiva era uma boa pessoa, uma boa mulher, como que ela seria, e teria toda seria propícia a ser uma boa mãe, uma mulher sábia. E assim do noivo também se falava do noivo. Diziam coisas boas sobre o noivo quando jovem, e o quanto ele seria também alguém que prometeria ser um bom marido, que cuidaria da sua casa. Enquanto essa cerimônia era preparada, os dois iam se preparando, e a noiva, quando saía da sua casa para a casa onde seria a festa, fosse do pai do noivo ou a casa onde eles morariam, ela ia então em uma procissão. A mãe, as tias, as primas, talvez amigas, as pessoas mais próximas iam ali em procissão com essa noiva, exibindo essa noiva nas ruas onde eles estavam passando, até chegar o local da celebração das bodas. A mensagem então que a noiva passava para todas as outras moças da cidade era exatamente o quão belo seria e o quão belo e maravilhoso é encontrar o seu noivo, encontrar o seu amado, encontrar aquele que o queira. Afinal de contas, na sociedade judaica, a mulher não escolhia o marido que queria ter, mas ela era escolhida pelo marido que a queria. Então observe, numa sociedade onde talvez você possa aqui, já do lado de cá, tantos anos depois, séculos e séculos depois, as mulheres com tanto direito, com tanta vida, com tanta autossuficiência em si mesma, elas possam olhar e dizer assim: mas que absurdo, né? Que sociedade absurda. Mas há todo um simbolismo disso aqui, e a noiva se realizava com aquilo ali.
Ela encontrou o amado dela. Ela ia então desfilando pela cidade, não para causar inveja nas outras moças, mas para dizer às outras moças: esperem o seu amor também, queiram o amor de vocês também. Esse dia é um dia maravilhoso. Ao mesmo tempo ela dizia para todos os outros homens, todos os outros jovens da cidade: agora eu tenho um dono, agora eu tenho o meu amado, o meu marido, não me paquerem mais, vocês não podem mais pensar em mim, vocês não podem mais me desejar, agora eu tenho a quem pertencer. Esse era o desfile, toda a intenção desse desfile, quando essa cerimônia estava acontecendo. Mas enquanto o desfile acontecia com tanto significado, havia uma cerimônia sendo preparada também. E o noivo ia em mesma cerimônia com 12 amigos, às vezes mais, segurando tochas, enquanto o acompanhavam até a celebração das bodas. Observe bem. A palavra de Deus sempre nos tratou a humanidade, tratou aqueles que se curvam diante de Jesus como a noiva de Jesus. A palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento trata a igreja, o povo de Deus, como a noiva de Jesus. Como aquela que se atavia, que se enfeita, que se embeleza para se encontrar com o seu noivo na grande boda do Cordeiro que ele foi preparar para a sua noiva. Jesus, com seus discípulos, anunciou e disse que não celebraria a ceia, que não tomaria do cálice até que ele voltasse outra vez. O que João está nos dizendo aqui então, quando ele diz: alegremo-nos e exultemo-nos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. João está nos anunciando que ele chegou, que ele viu, que ele teve toda essa revelação do grande dia em que o Senhor Jesus disse à sua igreja, ao seu povo: eu vou preparar um lugar para vocês, eu estarei lá esperando vocês, e eu lá estarei aguardando, preparado a me encontrar com vocês, que são a noiva deste Cordeiro, desse noivo que se preparou, que pagou os dotes por vocês. E ele diz: cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado a essa noiva o vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essas vestes que foi dada a essa noiva do noivo, que é Jesus, são as vestes de justiça do próprio sangue de Cristo. O sangue de Jesus que nos lavou, que nos purifica de todos os nossos pecados e que atribui um valor a cada um de nós que em nós mesmos nós não temos. O noivo está nos aguardando nessa grande boda, dizendo para nós: venham, se preparem, se purifiquem, porque eu estou aguardando vocês. E João diz: o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses que se vestem das vestes de Jesus, puras e santas, passam a ter atos de justiça também na caminhada aqui na terra. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu queria então abrir com você 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Aqui, Paulo nos instrui agora quanto à mesa do Senhor, quanto à ceia do Senhor, a ceia que Jesus nos disse para que estivéssemos constantemente estabelecendo ou experimentando na nossa vida. Observe, lembre-se do casamento judaico, lembre-se que toda a revelação bíblica trata aqueles que se entregam a Jesus como a noiva de Jesus. A igreja, o povo de Deus, caminhando na face da terra, está exatamente no período da procissão
em que a noiva está indo até a cerimônia das bodas, da ceia com o seu noivo. Então, como é que Jesus fez isso com a sua igreja? Primeiro, a orientação que Paulo está dando aqui à igreja de Coríntios é uma orientação por causa da maneira como eles estavam vivendo. Coríntios é uma carta em que Paulo escreve e que Paulo trata diversas questões, diversos pecados, problemas seríssimos que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Paulo trata sobre tudo aqui. Há pecados aqui cometidos nessa igreja que são verdadeiras aberrações. E Paulo trata de maneira muito clara e específica, com a contundência que precisa ser tratado. Mas aqui, Paulo inicia o texto a partir do versículo 17, dizendo assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Vocês se encontram não para aquilo que de fato é legítimo, aquilo que de fato é sagrado e santo, instituído por Jesus, mas para pior. Por quê? Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Primeiro, Paulo descobre, sabe, recebe a notícia de que o povo de Deus, a igreja do Senhor ali em Corinto, estava vivendo algumas divisões entre eles. Quando vos reunis na igreja, eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, que comeis. Não é as bodas do Cordeiro que vocês estão celebrando. Não é a mesa de Jesus Cristo que vocês estão celebrando quando vocês se reúnem. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Observe, querido, a ceia, a festa da ceia em Corinto não era essa festa que nós celebramos aqui com um pedacinho de pão, um pouquinho do vinho. A festa em Corinto da ceia do Senhor era um verdadeiro banquete, porque a igreja de Corinto tinha essa consciência. A mesa do Senhor nos remete à grande boda do Cordeiro que está nos aguardando. Eles então celebravam essa ceia, celebravam as bodas do Cordeiro. Então eles chamavam de festa do amor. Porém, eles estavam aqui naquela doutrina ou naquela teologia do meu primeiro. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se reúne e aí cada um fazia assim. Ou na hora da festa, cada um já começava a garantir o seu próprio prato, né? Ou então as esposas que são mais atenciosas em relação a isso, elas cuidam mais do marido e da família, né? Aí elas assim, eu vou pegar logo no meu amor aqui e tal, e sabe assim, indo na frente, aquela coisa, cada um comendo antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eles estavam ali para celebrar as bodas do Cordeiro, mas eles estavam celebrando as bodas do Cordeiro de maneira inversa ao que o Cordeiro mesmo tinha estabelecido que fosse. O que acontece aqui em Coríntio? O que acontece em Coríntio é que essa cerimônia que Jesus parte o pão estava se tornando uma cerimônia muito mais semelhante ao que a grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema do mundo, o coração em rebelião a Deus, nos chama e nos tenta a fazer. A nossa vida inteira é uma constante tentação, uma constante tribulação a nos tentar se afastar do caminho, da marcha, da procissão da noiva que está indo em direção ao noivo.
A nossa vida inteira é essa constante luta. E quando nós não entendemos o significado da mesa do Senhor, nós começamos a perder, então, cada vez mais as forças para voltarmos a essa grande marcha de procissão em que a noiva está marchando, indo, apresentando-se a todo o mundo, dizendo: eu tenho um dono, fui comprado por um alto preço, e pode então continuar andando com os pés aqui, mas olhando para o noivo que a aguarda. Vocês estão comendo a própria ceia, e aqui o comer a própria ceia não é uma coisa necessariamente que se liga àquele momento da celebração, mas a uma vida como um todo. É cada um cuida do que é propriamente seu. As instruções de Paulo são exatamente essa, que nós não cuidemos do que é propriamente nosso, mas do que é do outro. Não comer então, não participar dessa ceia de maneira louvável, é quando a nossa vida não tem mais o outro. Quando a nossa vida deixou de existir o outro, o irmão, o corpo, que está nessa marcha, marchando junto comigo em direção ao Cordeiro. Ao passo que há quem passe fome e alguns que estão se embriagando. De tanto que tomam para si, se embriagam. Ao mesmo tempo, outros estão passando fome, de maneira que nem se percebe. Versículo 22 ele diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Será que vocês precisam realmente chegar no momento em que é a grande celebração que nos aponta, que nos chama de volta, que nos dá fôlego, que nos dá nova resistência, que nos firma os pés de novo aqui nesse mundo, mas olhando constantemente para o noivo que nos aguarda? Será que vocês não têm a mínima noção de que vocês vão comer em casa? Porque esse momento em que nos juntamos é um momento em que cada um precisa ser um instrumento de Deus para nos lembrarmos que nós não estamos mais nesse mundo aqui para caminharmos sozinhos, seduzidos pelas grandes tentações da Babilônia, pelas grandes tentações desse mundo, pelas grandes tentações dessa meretriz que, se você ler em Coríntios, está sentada, montada no seu cavalo, dizendo assim: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não estou sozinha nem estou viúva. Mas essa mesma meretriz, que é esse sistema desse mundo, será destruído. Paulo então diz assim: ou menosprezais a igreja de Deus. Observe o menosprezo pela noiva, é o menosprezo em ser noiva de Cristo, ou pelos que são noiva de Cristo. Passa-se então a não se compreender absolutamente o que é que nós fazemos quando estamos juntos. O que é isso aqui? O que significa essa mesa? Pouco importa. Eu quero comer o meu. Eu quero fazer o que me cabe. Menospreza a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Os necessitados começam a ser aquelas pessoas que a gente pouco está aí para elas e ainda causam vergonha a elas. É muitas vezes quando a igreja desenvolve um trabalho social e às vezes traz assim aquele pessoal do trabalho social para apresentá-los no culto do domingo, sabe assim: só olha aí o pessoal pobre que a gente está apoiando, que a gente ajuda. E aí o pessoal pobre vai lá à frente, se apresenta para a igreja. Diz assim: isso é uma vergonha. Igreja que quer fazer trabalho social precisa tratar qualquer um que seja necessitado ou não da mesma forma. Não se entra e não se ajunta como igreja de Deus, tratando a uns como os pobres e necessitados e a outros como os que têm mais. Afinal de contas, no texto de Apocalipse está lá que todos se prostram diante de Deus, tanto os maiores como os menores. Diante desse Deus, todos nós nos curvamos e somos iguais.
O anjo diz para João: para com isso, vê o que você está fazendo, que é isso, não vem me adorar não, essa história eu já vi. O anjo que tentou acreditar que tinha glória por si mesmo, caiu, está no inferno até hoje. Para com isso, João. Adora a Deus somente, meu irmão. Deus é o único digno de glória, louvor, honra, exaltação. Diante dele, todos nós estamos no mesmo patamar. E aí Paulo continua a desenvolver aqui a ideia, dizendo: que vos direi? Eu vou louvar vocês? Nisso certamente eu não louvo. E então ele fala sobre a ceia bem claramente. Observe. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite que o Senhor Jesus foi traído, esse detalhe não é uma bobagem. Você concorda comigo? Por que não, na noite em que o Senhor Jesus foi tomado para ser levado pelos soldados preso? Saberíamos que noite era, não é? Mas ele faz questão de dizer: na noite em que ele foi traído, que foi a mesma noite em que então os soldados vieram e levaram a ele. Na noite em que Jesus foi traído, ele não disse: agora o meu pirão primeiro. Ele não disse: agora eu vou me garantir aqui, porque afinal de contas os caras estão dando para trás, tem um traidor aqui. Não. Ele, observe, na noite que o Senhor foi traído, agora achei o versículo, tem perdido aqui. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Querido, observe, o que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. O que a Bíblia diz que acontece com o homem e a mulher quando eles se unem em casamento é que eles se tornam uma só carne. Jesus diz: isso é o meu corpo. Em outras palavras, na união com Jesus como noiva de Cristo, não há como termos outra atitude natural sem que seja a mesma atitude do corpo que é de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que precisa constantemente partir o seu corpo e dar pelo outro. Eu e você fomos chamados a nos unirmos a Cristo e não termos mais a nossa própria vida como preciosa. Afinal de contas, Ele veio em carne, Ele habitou entre nós, Ele assinou o contrato quando disse: eu quero a você como meu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele tinha alguns dotes que precisavam ser pagos nessa cerimônia de casamento. E Ele pagou, não com bens, não com fortunas, não com coisas raras, não com coisas gourmets, não com muita mídia, não com muito poder sendo dado a quem quer que seja. Afinal de contas, o Pai já tem todo o poder. Ele deu, Ele pagou os dotes com seu próprio sangue, com a sua própria vida, pois só Ele teria o poder para reaver a própria vida. Ele é aquele que escolheu a noiva e disse: por ela eu dou a minha vida, afinal de contas eu estarei lá aguardando por ela no dia em que ela chegar, toda ataviada para essa grande cerimônia da celebração do casamento. E por que ele estaria lá? Porque ele não seria vencido pela morte, ele estaria lá nos aguardando a sua noiva, porque ele ressurgiu ao terceiro dia. E disse aos seus discípulos: eu os aguardarei, eu voltarei, eu estarei de novo com vocês naquele grande dia.
Paulo diz então que ele partiu o corpo que foi dado por cada um de nós. Ele pagou os dotes, ele pagou o preço para nos ter, para ter a cada um que se curva diante dele, como a sua noiva. E então Paulo diz que Jesus falou: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Observe, se aquilo que Apocalipse nos revela não é apenas uma revelação do que virá, mas é a leitura de toda a história que estamos vivendo e que caminha para uma consumação naquele grande dia. Fazer, realizar, participar da mesa do Senhor, no fim das contas, não é apenas um memorial daquilo que veio, daquilo que já passou, da morte de Cristo, do preço que Ele pagou, mas é um memorial a cada um de nós, na marcha da procissão que vai para a ceia, para a mesa, para as bodas. É uma lembrança a você e uma lembrança a mim, que na marcha em que nós estamos, nos ataviando, nos preparando para nos encontrar com o Cordeiro, Ele está lá nos esperando, porque a marcha que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, ela não é curta, ela é muito longa. Ela não é uma marcha de 7 dias, ela não é uma marcha de 3 dias, ela é uma marcha que vai fazer com que eu e você muitas e muitas vezes cansemos os nossos pés, muitas e muitas vezes tenhamos os nossos joelhos a doer, e as tentações da Babilônia, as tentações desse mundo vão vir sobre nós dizendo: é melhor o conforto, é melhor buscar de novo essas coisas que estão aqui passando por mim, é melhor que eu seja tentado pelas piscadelas dos rapazes mau caráter que muitas vezes poderiam acontecer, da noiva estar passando na procissão, indo se encontrar com o noivo e percebendo a beleza dela, talvez desse um psiu, uma piscadelinha de olho. O que acontece é que quando nós que entendemos, reconhecemos que Jesus Cristo assinou o contrato, nos selou com o seu Espírito, pagou o preço com o seu próprio sangue para nos ter como a sua noiva, o que acontece quando nós nos desviamos dessa marcha da procissão que vai se encontrar com Ele, por causa das seduções dessa vida, por causa das seduções desse mundo, do conforto, do bem-estar, da vida garantida, da vida que talvez o INSS possa te frustrar tantas vezes, que você queria ter um salário tão grande, mas aí descobre que não vai ser assim, e se muda, e muda as formas de calcular, e de repente tudo que você planejou não é mais como foi planejado. O que acontece quando nós somos seduzidos por essas tentações que a grande meretriz traz para nós, é que nós nos tornamos como que uma noiva, que no meio dessa procissão, ela começa a se encantar por outros rapazes no caminho. Mas mesmo assim, ela prefere se garantir e continuar na marcha. Ela diminui a marcha. Ela vai se seduzindo com as coisas que estão aqui do lado. Mas ela finge permanecer digna de continuar nessa mesma marcha. E por isso, a palavra de Deus chama todo esse sistema do mundo de grande meretriz de Babilônia, porque isso é adultério, é prostituição. Quando nós nos esquecemos da marcha que fomos colocados para nos encontrar com o noivo, nós nos prostituímos, nós traímos ao noivo, que está lá. E ele disse que aguardaria ansiosamente até que pudesse tomar novamente com seus discípulos, com a sua igreja, a esse mesmo cálice. O noivo nos aguarda ansiosamente. E talvez, querido, seja bem verdade que nós não aguardemos esse dia tão ansiosamente quanto ele. E por isso as distrações, as tentações, elas vão nos fazendo tropeçar tantas vezes. Observe então que Paulo diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Em memória de mim. Querido, a mesa do Senhor é uma cerimônia em que eu e você participamos para voltarmos à procissão da noiva que está se dirigindo ao noivo. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Anunciam que Ele pagou o dote pela noiva. Ele assinou o contrato. Os dotes foram pagos. A noiva é dele. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando exatamente isso. Ele já pagou os dotes necessários, o valor necessário para receber, para ter a sua noiva. Mas mais do que isso, vocês não apenas anunciarão essa morte, o pagamento desse dote, vocês vão fazer isso até que Ele venha. A mesa do Senhor é assim como o Apocalipse. A mesa do Senhor nos remete a toda essa situação, a toda essa vida, a toda a nossa caminhada na terra. A mesa do Senhor nos lembra, Ele assinou o contrato, Ele pagou o preço, Ele foi nos aguardar, e nós estamos hoje aqui, nesses dias em que vivemos nessa terra, seja em que situação for, tenha a calamidade que tenha, viva a tragédia que viver, a dor que tiver que passar, apesar de todas as coisas, nós estamos caminhando na marcha da noiva que está indo se encontrar com o seu noivo. E por mais que esse dia para nós demore, para o Senhor não passará de um tempo muito breve. Eu e você somos chamados, queridos, hoje a lembrar que beber e comer da mesa do Senhor não pode ser indignamente. No versículo 27 ele diz: aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e faça o quê? E coma. Não é examine-se a si mesmo e deixe, afaste-se, suma, desapareça. É examine a si mesmo e coma. Sabe por quê, querido? Porque o autoexame é suficiente e necessário, mediante a ação do Espírito, para que eu e você percebamos de novo: o noivo está me aguardando. Não vale a pena me encantar com essas coisas aqui, porque elas passarão. Não vale a pena me deixar seduzir por cantadas falsas, que possam talvez até ser bem elaboradas, mas que não passam de ilusão. A mesa do Senhor é o que nos traz constantemente, querido, ao fato de que Jesus pagou o preço, que Jesus está nos aguardando, mas que eu e você não estamos como turistas aqui nesse mundo, não estamos como pessoas que vieram plantar e se enraizar nesse mundo, mas nós estamos passando por ele. Nós somos peregrinos, nós estamos numa procissão. Nós não podemos nos seduzir, nos deixar enganar, porque a morte do Senhor já foi realizada e o banquete já está preparado. Examine-se e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados por quem? Pelo Senhor. E por que somos disciplinados pelo Senhor quando somos julgados?
quando acontece de não reconhecermos a nossa distância, o nosso distanciamento, e não apenas algumas questões morais, como alguns poderiam dizer, esse aqui fez determinada coisa, ele não pode ser digno de participar da mesa do Senhor, mas o simples fato de estar sendo seduzido pelos encantamentos desse mundo que é contra Deus, que é anti-Deus, que não consegue admitir a existência dele, simples fato de estar sendo seduzido por isso, aquele que come e é seduzido, come da mesa do Senhor, mas é seduzido pela grande meretriz, aquele que come da mesa do Senhor indignamente, ele será julgado, será disciplinado pelo próprio Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Não sermos condenados com a mesma grande meretriz, que será condenada. Não sermos julgados com a grande Babilônia, que será condenada, que será destruída. Coma, examine-se e coma. Examine-se e coma, para que não seja julgado. Mas se não se examinar, atrairá o julgamento, sim, do Senhor, para que não seja condenado com o próprio mundo, para que não receba as punições e os flagelos que cairão sobre todo aquele que permanecer contrário e anti-Deus, anti-Cristo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Eu quero trazer você, com sua mente, seu coração, a essa mesa. O exame não é se você simplesmente pecou essa semana. O exame é para que você entenda, se avalie. Para que boda, para que ceia eu estou caminhando nesse mundo? Que procissão, que marcha é a que você está seguindo? Talvez, querido, você possa não ter nem entrado nessa marcha, nessa procissão. A mesa do Senhor não é para lhe causar inveja, é para lhe dizer quão grande é esse amor, quão maravilhoso é esse amor. Você pode se entregar a Ele também. A mesa do Senhor não é para dizer afaste-se. A mesa do Senhor é para dizer venham todos, porque o Rei preparou a mesa. Cabe você, há lugar para você, mas é preciso, querido, que a gente se curve diante dele. Não dá para chegar diante do noivo, que é Jesus, como alguém que tem valor em si mesmo. Jesus, eu vou caminhar contigo, porque eu acho que a gente faz uma parceria legal. Eu sou um cara muito íntegro, eu não tenho quase pecado nenhum, e eu acho que o Senhor é uma pessoa boa para eu caminhar com você. Lembre-se, a noiva é escolhida pelo noivo. E Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Não há dignidade em nós, em nenhum ser humano, porque a dignidade de Jesus ultrapassa, querido, a tudo que os nossos olhos e pensamentos possam alcançar. Por isso a mesa do Senhor é para lembrar a cada um de nós: você não é digno.
Mas o noivo pagou um alto preço para nos ter como seu, como sua noiva. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças ao Senhor e o partiu. Imagine que Jesus estava dando graças a Deus porque ele seria morto. Já pensou o que é isso? Rapaz, o homem está indo para a morte e está dando graças a Deus. Sabe por quê, querido? Porque Jesus não foi coagido a entregar a sua vida. Ele amou a sua noiva. E ele disse a Deus: Pai, eu darei minha vida por ela. E eu te dou graças, porque assim o Senhor estabeleceu. E quando ele parte o pão, então, ele diz: Louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu estou comprando a minha noiva com o meu sangue. Comprando a mim, comprando a você, com o próprio sangue. Querido, não há maior amor que esse. Não há maior plenitude do que essa, em ser abraçado e recebido pelo próprio Deus. Eu convido você, que faz parte da igreja do Senhor, a participar dessa mesa, não simplesmente porque Ele entregou a vida, mas porque Ele está nos aguardando chegarmos ao grande dia. E para isso celebramos essa mesa, para lembrarmos disso. E de semelhante modo, Ele tomou o cálice e também deu graças a Deus. Porque assim o Senhor estabeleceu a nova aliança no sangue de Jesus. Talvez, querido, você possa ter se identificado hoje dizendo: eu tenho olhado para os rapazes ao lado nessa marcha. Eu tenho me deixado seduzir por diversas coisas. Eu quero dizer a você: as vestes que vão te cobrir de justiça são as vestes do sangue de Jesus. Receba novamente, então, querido, a justiça que há no sangue de Jesus. E eu chamo você: volta a olhar nessa marcha para o noivo que nos aguarda. Volta a ser a igreja que triunfa nesse mundo. Volta a caminhar nessa mesma marcha. Não se isole, não se afaste, porque é impossível agradar e ser completamente fiel a Deus quando nós estamos sozinhos. Sozinho, querido, não há como eu e você sermos fiéis a Deus plenamente. Mas como igreja, nós podemos nos ajudar e a caminhar nessa marcha.